Então, hoje, dia 28 de outubro, nós estamos na unidade 4, na unidade 10, aliás, no volume 4, razão, né? Razão, proporção, então na parte de razão. Vocês tinham deveres para fazer da apostila na página 4, 5 e 6. 4, na verdade, a gente já tinha feito em sala, né? 5 e 6. E nós vamos fazer a correção. Eu vou compartilhar a tela para que vocês possam fazer essa correção. E a número 8 a gente faz no quadro. Mas se vocês tiverem dúvidas de outras, também é só pedir, né? Que daí eu faço também no quadro, tá bom? Compartilhou para vocês? Sim. Sim, então tá. Então nós temos ali, em uma cidade existem 150 médicos e 75 mil habitantes. Qual a razão entre o número de médicos e o número de habitantes? Então, quantos médicos para o médico atende quantos habitantes, né? Essa acho que seria a formulação correta da pergunta, né? Então, um médico para quantos habitantes? Então, 150 para 75 mil, simplificando, nós vamos ter 1 para 500. Então, um médico atende 500 pessoas. A razão, 1 para 500. Na letra B, qual o número de habitantes para cada médico? Então, já foi respondido na razão aqui em cima. 1 para 500. O número de habitantes para cada médico é de 500, né? Então, 500 pessoas um médico deve atender naquela região. Letra C. Qual o número... Ai, preciso... Vou terminar aqui, daí eu já vou lá aceitar. Qual o número de médicos para cada 1000 habitantes? Então, um médico para 500 habitantes, portanto, para cada 1000 existem 2 médicos, né? Fica fácil, eu penso, para vocês. Boa tarde, Amira. Tudo bem? Tudo bem, Amira? Compartilhou a tela para vocês? Sim ou não? Sim. Sim. Obrigada, Léo. Muito obrigada. Então, 2 médicos para 1000 habitantes. Na questão número 4, vocês tinham um retângulo, que ele tinha retângulos menores, na cor verde, azul, vermelho e amarelo. Na primeira pergunta, e aí ele diz assim, ó, um retângulo dividido em 3 quadrados e um retângulo. O retângulo é o vermelho. O verde, o azul e o amarelo passam a ser quadrados. A pergunta: qual a razão entre a medida dos lados do quadrado amarelo e a medida dos lados do quadrado azul? Então, gente, ó, quadrado amarelo, ó, aqui, ó, do lado, ele tem 2 quadradinhos amarelos, ó, 1, 2 lados. O azul, 3, então é 2 terços. 2 terços, essa é a razão da medida do lado. Onde é que vocês contavam? Só esse lado aqui, ó. O lado BC, então, de amarelo 2, de azul 3. Tá? Lembrando que ele pergunta amarelo para azul. Então, primeiro o amarelo, depois o azul. 2 terços. Letra B. Qual a razão entre o perímetro do quadrado amarelo e o perímetro do quadrado azul? Então, do quadrado amarelo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O perímetro é 8. Do quadrado azul, 3, 6, 9, 12.
perímetro é 12. Como a pergunta está do amarelo para o azul, 8 dozeavos. E simplificando, 2/3. Letra C. Qual a razão entre a área do quadrado amarelo e a área do quadrado azul? Então, a área é multiplicar lado vezes lado. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Portanto, 4 nonos. E 4 nonos eu não simplifico, né? Já não tem como, né? Reduzir mais. Então, 4 nonos. Letra D. Qual razão é maior entre a área do quadrado azul e a área do quadrado verde? Ou entre a área do retângulo vermelho e a área do quadrado amarelo? Então, a gente precisa calcular as áreas aqui, ó, de todos esses quadrados e comparar. Azul e verde, vermelho para amarelo. Azul e verde. Ó, aqui a gente já sabe que a área é 9. Do verde, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25. Então, temos 9/25. Tá? 9/25 é a razão do quadrado azul para o verde. E do vermelho para o amarelo. Do vermelho, 2, 1. 2 vezes 1, 2. Então, a área é 2. E do amarelo, a gente já sabe que é 4. 2/4. Simplificando 1/2. Ó. E aí a gente quer saber quem é maior. Então, nós temos que dividir. 9 dividido para 25 é 0,36. Ou 36%. E 1 dividido para 2 é metade, 50%. Então, a razão do vermelho para amarelo é maior, né? A área é maior do que a do azul para o verde. Tá? Então, em percentuais, a área amarela, comparar, né, a área amarela para a área vermelha, ela é maior, né, ou a vermelha do que azul para verde. Tá? A gente olha assim, mas como, professora? Tem muito mais quadradinhos verdes e azuis, amarelos e vermelhos tem menos. Sim, mas eles estão comparando entre si, o azul e o verde, vermelho e amarelo, tá? Então, a área desse segundo é maior aqui, ó. Essa comparação, ela significa 50%. Ó, o amarelo é o dobro do vermelho. O dobro, 50%. A do verde, não, ela não é o dobro, tá? Do azul, não é o dobro. Para ser o dobro, ó, aqui eu tenho 3, então aqui forma 3. Daí não dá, né? Então, nós temos 36%. Tá? Vocês entenderam isso? Ficou claro isso, gente? Essa explicação ficou clara para vocês aqui, essa letra D? Vocês conseguiram compreender bem? Letra E. A área do quadrado amarelo corresponde a qual porcentagem da área do retângulo ABCD? Então, ABCD, ó, vamos ver os lados, ó, 5, aqui nós temos 5, 6, 7, 8. Então, aqui, 8 vezes 5, 40. A área do retângulo é de 40 centímetros quadrados. A área do amarelo é de 4, né? Ó, 2 vezes 2, 4. Então, 4/40. 4/40, simplificando, dá 1/10. Ó, tá vendo? 2 vezes 2 do amarelo e 8 vezes 5. Da onde apareceu esse 8 e esse 5? Ó, os quadradinhos aqui, só contar. De A até B, temos 8 quadradinhos. De A até B, 5. E nós sabemos que área é lado vezes lado. Né? E aí,
40. 1/10. Qual é a razão, então? É de 10%. Então, a área do amarelo comparado ao retângulo, ela é de 10%. Diferente daquela anterior, né, da questão D. Talvez isso faça uma confusão, tem que entender bem isso, tá? Essa diferença aqui. Na número 5, nós estamos em uma festa, estão presentes 12 meninas e 18 meninos. Qual a razão entre o número de meninas e de meninos presentes na festa? 12 e 18 avos, né? Meninas para meninos. Primeira palavrinha, meninas, meninos, 12 e 18 avos. Simplificando, 2/3. Letra B. Se chegarem as outras 3 meninas convidadas, qual será a razão entre o número de meninos e meninas? Ó, palavra meninos primeiro. Então, 18 sobre 15. 12 mais 3, né? 15. 18, 15 avos. Simplificando, 6/5. Número 6. Mariana acertou 12 das 15 questões de uma prova. Qual a razão entre o número de questões corretas e o número total de questões? 12 quinzeavos, simplificando, 4/5. Ó, 4/5. Qual a porcentagem de questões da prova que Mariana errou? Então, se tinha 15, ela acertou 12, logo ela errou 3. Então, 3/12. 3/12, simplificando, é 1/5 ou 20%. Né? Então, de erros, errou 20%. Acertos, então, 80%. Aqui, ó. Aqui ela acertou 80%, errou 20%. Perguntas? Nenhuma? Página seguinte, questão número 7. Nós temos o Campeonato Brasileiro de Futebol, ele é disputado por 20 equipes em 2 turnos. Isto significa que cada equipe enfrenta 2 vezes cada uma das outras equipes. Ou seja, ele faz 38 partidas. Em um campeonato brasileiro, um time marcou 73 pontos. Teve 50 gols a favor e 30 gols contra. Quem acompanha futebol deve entender isso aqui muito bem. E pode até me corrigir se tem mais ou menos do que 20 equipes participando. Eu, neste momento, não sei dizer se realmente são 20 equipes ou se são mais, tá? Do campeonato brasileiro aqui, nesse caso, tá? São 20. São 20. Muito obrigado. Eu nada como especialista na área. Letra A. Sabe-se que cada vitória vale 3 pontos. Deve ser igual, pelo que eu me lembro, né? E aí, quando é empate, é 1 ponto, né? É isso? Ou não funciona assim mais? E derrota nenhum. Isso. Então, vitória, 3 pontos, empate, 1 ponto, né? Então, sabe-se que cada vitória vale 3 pontos. Qual o número máximo de pontos que um time pode fazer nesse campeonato? Bom, se ele tem 38 partidas, ele vai ganhar as 38 partidas. Quantos pontos ele pode fazer? Só multiplicar, né? 38 vezes 3. Serão 114 pontos, né? Ele pode fazer. É o máximo. Mais do que isso, ele não consegue fazer. Pode fazer menos. Qual a razão entre o número de pontos feito pelo time e o número máximo possível de pontos? Escreva essa fração. Aí ele disse aqui no enunciado que o time marcou 73 pontos. Tá? 73.
menos do que 114. Quer dizer que ele não ganhou todos os jogos. Ele pode ter empatado, ele pode ter perdido, né? Ele não ganhou todos. Então, 73, 114 avos. O que significa, né, essa razão? Que o time fez 73 pontos dos 114 possíveis, né? Ele poderia ter feito 114? Sim, se ele tivesse ganho todas as partidas. Mas, porém, todavia, ele não ganhou todas as partidas, portanto, ele não fez os 114 pontos, só fez 73. Na letra C, vocês podiam usar a calculadora. Qual a razão entre o número de pontos feitos? Alguém está pedindo acesso? Deixa eu ver. A N. Boa tarde, N. Então, neste caso, vocês têm que dividir 73 dividido para 114. Vocês poderiam usar a calculadora de vocês. E ela pode ser aquela bem simplesinha. Ou lá do celular mesmo. Também sugiro que vocês façam à mão. 73 dividido por 114. Que logo, né? Uma hora as aulas vão voltar presenciais. E aí vocês vão ter provas e não vão ter calculadora. E aí precisa saber dividir. Isso dá 0,64. O número decimal que você encontrou indica que o time obteve qual porcentagem do número máximo de pontos? 64 pontos, né? Porque porcentagem multiplicamos 0,64, né, por 100 e 64%. Então, este time ele teve mais de 50% de, provavelmente, né, de vitórias ali, pode ter empates também. Enfim, os pontos são mais de 50%. Letra D. O artilheiro do time do campeonato marcou 18 gols. Se ele poderia fazer 114, ele marcou 18. Vocês podem dizer, é muito pouco. Vamos ver qual é o percentual. Qual foi a porcentagem de gols do time marcado por ele? Nós temos, ele teve 50 gols a favor e 30 gols contra. Então, nesses 50, eu não dos possíveis 114, né, ele fez 50 a favor. Então, o artilheiro dos 50 fez 18. 18 50avos. Simplificando, né, dividindo por 2, nós temos 9 25avos. Da onde apareceu 9 25avos? Quando a gente divide, né, numerador, denominador, simplifica, reduz, nós chamamos redução, né, dessa fração. 9 25avos. E 9 dividido para 25, ou 18 dividido para 50, dá no mesmo. Dá 0,36, ou seja, 36%. Então, o artilheiro marcou 36% dos gols do time. Não foi a metade, não. Porque se eram 50, se ele tivesse feito 50%, ele teria que ter marcado 25 gols, né? E ele não fez, ele fez menos, ele fez 18. Isso dá menos que metade, tá? 36%. A número 8, eu vou fazer aqui no quadro. E a número 9, nós temos ali, né? Que é um boliche. É um jogo que arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos. Quem de vocês já jogou boliche? Ninguém? Ah, é tão legal, gente. Eu joguei. Já? Aí, vocês gostam de jogar boliche? Assim, uma vez eu fui levada com a bola, mas sim. Aí eu adoro jogar boliche. Tem aniversário também. Este ano não deu. Aniversário foi lá, num boliche, ano passado. Muito bom. Ó, a gente podia, se a gente tivesse na escola, eu sou regente de vocês, né? A gente podia ter ido num boliche, mas não dá.
Mas isso, para quem gosta, né, é muito gostoso, é muito legal. Bem, e aí nós temos uma situação problema, e é uma disputa entre 5 jogadores. Foram obtidos os seguintes resultados. O jogador 1 derrubou todos os pinos 50 vezes em 85 jogadas. O jogador 2, 40 vezes em 65 jogadas. O jogador 3, 20 em 65. O jogador 4, 30 em 40. E o jogador 5, 48 em 90. Qual dos jogadores apresentou maior desempenho? Nós temos ali a resposta, mas para isso, gente, a gente precisa calcular. A gente precisa escrever a razão e calcular. Então, jogador 1, 50 vezes em 85. É 50 dividido para 85? 50 dividido para 85 vai dar 59%, né? Depois, 40 dividido para 65 vai dar 62%. 20 dividido para 65, 31%. 30 dividido para 40, 75%. E o último, 48 dividido para 90, 53%. Então, o jogador 4, ele teve um percentual de 75%. Depois dele, em segundo lugar, foi o jogador 2, com 62%. Depois o jogador 1 com 59, depois o jogador 5 com 53 e em último o jogador 3 com 31%. Eu sugiro que vocês façam isso. Peguem a calculadora de vocês e dividam e confiram o que eu acabei de falar aqui, tá? Aí vocês vão saber isso. E eu vou sair daqui para a gente vir aqui para o quadro fazer a número 8. A questão 8. Na questão 8, nós temos um retângulo de dimensões AB, então, comprimento A, largura, né, B, AB. Opa, acho que eu vou ajeitar aqui. Assim, né? AB. E o perímetro, 70 centímetros. Então, essa medida mais essa, que é igual, mais essa, é 70 centímetros. A razão é 2/3. Essa daqui é maior. Então, se aqui é 2, aqui é 3. Se a gente pensasse dessa forma, ó, 3, 6, 7, 8, 9, 10. O perímetro seria 10, mas o perímetro é 70. Então, a gente precisa descobrir qual é essa medida, né, de A e B. Na letra, primeiro, né, para começar, na letra A, primeira questão, ele pergunta ali, qual a soma do comprimento com a largura do retângulo? Qual a soma do comprimento com a largura? Como é que fica? Bom, o perímetro, nós temos o quê? 2A mais 2B, não é? Ó, este lado mais esse, então 2B.
Tudo bem, gente? Estão me ouvindo? Sim. Tá? Uhum. Simplesmente se desligou aqui. Tá? Mas voltou ao normal, beleza. Vamos continuar. Então, nós temos aqui. Perímetro, então, é formado por o lado B duas vezes, o lado A duas vezes. Isso é igual a 70. Nós queremos, na letra A, ele pede qual a soma do comprimento com a largura. Ele não quer o perímetro, ele só quer o comprimento e a largura. Então, A mais B é igual a quanto? Se 2A mais 2B é igual a 70, 1A mais 1B é igual a quanto? Ó, gente. Este lado mais este aqui, ó, dá 70. Agora eu não quero isso tudo, eu só quero assim, ó. Só quero isso aqui, ó. Só esses dois ladinhos aqui. Isso vai dar igual a quanto? 16 e pouco. Não é de cada lado. A soma desse lado mais esse. 35? Isso, claro. Ó, eu não apaguei um lado, né? Eu não apaguei dois lados. Então, sobraram dois. Então, A mais B é igual a 35. Então, este lado, comprimento e a largura é igual a 35. Dando continuidade na letra B, encontre a fração equivalente a 2/3 em que a soma do numerador com denominador seja igual à soma do comprimento com a largura do retângulo, em centímetros. Então, tem que ser igual a 35. Eu quero números equivalentes. Então, vamos pensar aqui, ó, 2/3. 2/3. A soma de 2/3, ó, numerador com denominador, é igual a 5. Eu quero uma fração equivalente que o resultado seja 35. Eu quero uma fração equivalente a 2/3 que somando o numerador e o denominador, o resultado seja 35. Como é que a gente pode achar? Qual é a sugestão? Ó, ela já está na forma reduzida. Então, daqui para cá, para equivalente, só se eu multiplicar aqui, ó, vezes 2, por exemplo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 4 mais 6 é 35? É, gente? Estão aí ainda? Sim. Não, né? Então, a gente vai precisar achar as outras equivalentes. Posso aumentar, posso escrever, continuar aqui, ó, vezes 2. 8, 12. Ah, 12 mais 8 também não é 35. Então, ainda não chegamos lá. Podemos aumentar? Então, essa daqui, essa são frações equivalentes. 8 dozeavos vezes 2. Temos 16 24avos. Aqui, 10, 2, 3, 4. E agora? Já passou. Então, temos que achar uma outra forma de equivalência. Multiplicando por 3, multiplicando por 4, né? Para a gente chegar lá. Vocês entenderam o processo? Então, vamos para uma outra maneira mais fácil, digamos. Eu não sei, de repente sim, de repente não, né? Ó,
se nós temos 35, né? Nossa resposta é 35. 35 dividido para essa soma aqui, ó. Aqui, ó, por 5. Quanto é 35 dividido para 5? Quanto que me dá? Trinta e cinco dividido para 5 não é 7? Então, eu posso multiplicar por 7, por exemplo. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 7, 21. Isto é uma fração equivalente. Como aquela anterior que eu coloquei aqui, eu multipliquei por 2. Eu posso multiplicar por 3, não é? A soma de 14 mais 21 é igual a quanto? 4, 5, 3. Igual a 35. Então, está aqui, ó. Então, a fração equivalente, que eu somando o numerador e o denominador tem que dar 35, é 14/21. Agora, veja bem a próxima pergunta. Na letra C, ele diz assim: quais as dimensões A e B do retângulo? Ó, 14, 21. 14, 21. Quem é 14 e quem é 21? O A, B? Qual o valor de A? 14 ou 21? Olha aqui, ó. Aqui no início eu coloquei, ó. Então, A igual a 21 e B igual a 14. E na letra D, qual a área do retângulo? Bom, agora eu já sei que aqui é 21 e aqui é 14. Eu quero isso aqui, ó, esse espaço interno, a área do retângulo. A área do retângulo a gente já aprendeu, né? Base vezes altura, né? A área do retângulo é igual a base vezes altura. Ou, que eu já coloquei para vocês também, né? Comprimento e largura. Comprimento vezes a largura. Então, é só substituir. A área do retângulo é igual o comprimento, 21, vezes a largura, 14. 21 vezes 14. Isso vai me dar quanto? De área. Quem é que fez? Ninguém? 294 centímetros quadrados. Né? 294 centímetros quadrados. Então, na letra A, a gente só queria dos dois lados. Na letra B, a gente queria achar a fração equivalente. Achando a fração equivalente, a gente já descobriu as medidas desses lados. E somando 21 mais 21 mais 14 mais 14, dá 35? Ó, 2 vezes 21 mais 2 vezes o 14. Aliás, não é 35, é 70, o perímetro é 70. 2 vezes 21, vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 21 mais 2 vezes 14. 2 vezes o 21 dá 42. Mais 28. 8, 9, 10. 4, 5, 6, 70. Ó, tá aqui. 70 centímetros.
Então, perímetro e área. Temos os dois. Certo? Dúvidas? Alguma dúvida, gente? Eu coloquei o horário errado hoje? Desculpa, tá, gente? Dezesseis e 45, eu errei hoje. Feio, então, né? Peço desculpas mesmo. A gente vai fazendo tanta coisa. E olha que eu dou uma conferida, confiro sempre, né? Mas passa despercebido. Desculpa. Deu? Compreenderam? Alguma pergunta, alguma dúvida? Amanhã a gente vai ver as razões especiais, escala, tá? Velocidade, densidade demográfica, aceleração. E aí, novamente, nós temos muitos deveres em cima disso. E aí, no final, temos a proporcionalidade e as grandezas diretas, né? Diretamente proporcional, inversamente proporcional, regra de 3, né? Que é muito utilizado. Muitas vezes vocês fazem provas, eu já percebi, e a gente sabe que os pais ajudam, né? E os pais costumam usar muito a questão da regra de 3 para achar os resultados. E a gente vai ver isso então, tá? E aí vocês tinham, eu deixei para vocês atividades, lá no livro de atividades. Deixa eu ver qual era a... 10%. Qual era a página? Na página 5, razão, tá? Página 5, se vocês não fizerem, façam, por favor. Página 5, página 6 e um pouquinho lá na página 7. Podem fazer ali mesmo, depois eu passo novamente isso para vocês. E se encontrarem dificuldades, aí vocês me peçam. Tá certo? Essa nossa aula não terminou ainda. Vocês podem, se vocês não fizeram, podem fazer agora essas atividades, tá bom?